Olá, o meu nome é Jackson Guazelli e no vídeo de hoje eu vou falar com você sobre resumo, especificamente sobre como resumir um livro de estudo para concurso. Como é que você vai resumir esse livro de maneira didática, de maneira fácil, que te permita aí fazer uma leitura mais rápida dessa obra no momento futuro, tá bem? É uma dificuldade que a gente encontra nos estudos para concurso, que é será que vale a pena resumir? Será que eu não vou perder muito tempo resumindo esse livro, resumindo esse material? Né? Aquela sistemática de copiar as frases importantes para uma outra folha e depois revisar. Tem um segundo método, eu adotei também e adoto esse método, mas eu acabei descobrindo um segundo método que eu considero muito eficaz e que eu acho que vai te ajudar aí nos seus resumos, na sua rotina de estudo. Basicamente é o seguinte, eu vou te mostrar aqui, eu estou com um livro do Investigação Preliminar no Processo Penal, do professor Aurí Lopes Júnior, e você vai basicamente, tendo em mãos o livro, uma canetinha, essa é uma canetinha marca-texto amarela mesmo, tá? O que acontece quando nós estamos lendo livros e destacando, né? Acabamos destacando frases, pontos isolados dos parágrafos. De repente você está lendo lá, viu um prazo, vai lá e risca aquele prazo porque acha importante. Viu alguma frase, um pedaço de uma frase, risca, destaca porque é importante. Mas no momento posterior, quando você retoma a leitura daquele assunto, o que acontece? Você não consegue entender o contexto em que você assinalou. Se você ler só aquele pequeno trecho que você assinalou, você grifou de amarelo, a frase vai ficar sem sentido, você não consegue entender o todo. O que então eu recomendo para você resumir o seu livro de uma maneira didática e depois você vai ler ele muito mais rápido, porque um livro aí de 500 páginas, provavelmente você vai trazer para umas 100 páginas. Eu uso então da canetinha amarela e você vai destacar da seguinte forma. Vê se você consegue, vamos ver se você vai conseguir enxergar aqui, ó. Dá para ver os parágrafos destacados em amarelo? O que eu quero, a dica é, não destaque pontos isolados. Destaque parágrafos, frases completas que te façam entender aquele assunto. No momento posterior, se você retomar a leitura do seu livro, o que você faz? Você repassa todos os pontos que estão grifados em amarelo. Você não lê os demais. Mas para isso você precisa ter a certeza que grifou a ideia que o autor queria te passar. Se o autor está querendo te passar uma ideia em 2, 3 parágrafos, muitas vezes o primeiro parágrafo traz a ideia, o segundo ele sintetiza, o terceiro ele dá um exemplo, no quarto um outro exemplo. Na primeira leitura é importante que você veja tudo isso, mas num segundo momento não. Um exemplo só talvez já seja o suficiente, então você vai grifar todo aquele exemplo. Quando ele, no segundo parágrafo, reexplica com outras ideias o que ele falou lá em cima, você destaca só o parágrafo de cima. O de baixo ele está reexplicando, está trazendo com uma nova visão o assunto que ele já tinha falado. Então, é bem provável que você diminua muito esse seu livro. Você traga ele para menos de um quarto, cerca de um quarto, um quinto do livro. Então, você vai fazer uma releitura do seu livro de forma muito mais rápida. Vai rever um capítulo, você vai ler só os pontos em amarelo. Mas fica aqui então para fechar o recado. Você precisa destacar a ideia completa e não apenas pontos isolados do seu texto. Se quiser dar um enfoque maior para esses pontos isolados, use uma caneta com uma cor diferente. Mas use a amarelinha para grifar toda a ideia, seja ela um parágrafo inteiro ou mais de um parágrafo. Mais ou menos como está aqui no livro, como você pode ver. Parágrafos grifados por completo. Tá bem? Essa era a dica. Eu já adoto há um bom tempo essa sistemática para depois poder retomar e reler toda a obra de uma forma muito mais rápida,
sem que você precise ler toda ela novamente. Você vai ler parte dela, mas vai estar absorvendo novamente todo o conteúdo porque você grifou de uma primeira vez aqueles que são os pontos mais importantes. Então, faz isso aí, pega a canetinha amarela, se quiser dar um enfoque maior em outros pontos, pega outra canetinha, pega o seu livro, faz o teste, passa aqui embaixo depois para deixar o seu comentário. Se ainda não se inscreveu no canal Amanhecer Direito, clica no botão vermelho que está aparecendo aqui embaixo e vem fazer parte dessa equipe, vem receber as nossas dicas para passar em concurso. Até breve!